O cérebro humano possivelmente é uma das tecnologias, uma das ferramentas, um dos recursos mais potentes e geniais que possam existir. E ele tanto pode ser um grande aliado na sua vida para você realizar tudo aquilo que deseja, ou pode ser um grande inimigo. A sua mente precisa ser entendida para ser trabalhada a favor daquilo que você quer. E se você deseja aprender o funcionamento da sua mente, entender quais são as principais armadilhas que te sabotam, as armadilhas que o teu cérebro cria, e se você não tiver conhecimento e recursos para lidar com elas, você será refém da sua mente. Então, de uma forma muito simples, mas profunda, embasada em conhecimento científico, e eu busco esse conhecimento em inúmeras referências, e especialmente este vídeo tem uma base muito sólida no Pedro Calabres, que é um grande cientista, um grande conhecedor da mente humana, do comportamento humano, da neurociência, e que tanto nos ajuda a aprender com tudo isso. Então, hoje, nós vamos falar sobre as principais armadilhas da mente humana, fazendo uma interpretação e trazendo recursos que você vai entender o que acontece com você e como lidar com isso para não ser refém da sua própria mente. E se você ainda não me conhece, eu sou a Fabiane Maria Zatti, sou coach, tenho mestrado em psicologia há mais de 20 anos trabalhando com educação e desenvolvimento de pessoas, e o meu objetivo aqui no meu canal do YouTube é trazer conhecimentos que tanto transformam a minha vida, dos meus clientes, e compartilhar isso para que você também, que está aí me assistindo, possa melhorar a sua vida, evoluir e aprimorar o seu comportamento através dos conhecimentos. E por que tudo isso? Por que eu falo tanto em comportamento humano por meio de inteligência e recursos de gestão emocional? Porque o mercado de trabalho hoje, que por um lado pode ser tão concorrido, ou por outro lado, às vezes as pessoas têm tanta dificuldade em se inserir nele, em conseguir ter uma remuneração viável, em se destacar, tem um elemento muito importante, que as competências técnicas exigidas pelo mercado de trabalho, elas são muito importantes, é claro, elas te dão um ofício, te trazem, né, elas traduzem aquilo que você é capaz de fazer, os conhecimentos que você tem e que você consegue entregar soluções por meio disso. Mas o grande diferencial não está nas competências técnicas. As competências apenas te colocam daquela pessoa que te coloca na competição, daquela pessoa que está num patamar ruim para um nível ok. Elas te colocam, mas não te garantem. E o que faz uma pessoa se diferenciar, o que faz uma pessoa se destacar e ser disputada pelo mercado com veemência, são as habilidades, as competências comportamentais. Mas estas requerem investimento, requerem dedicação e requerem o aprimoramento das competências corretas, das competências certas, que vão efetivamente te ajudar a se diferenciar no mercado de trabalho e na vida, pois elas são a base para garantir qualquer resultado. São as competências que te trazem os resultados. Então, fique comigo até o final do vídeo. Se faz sentido para você esse tipo de conhecimento, de informação, deixe o seu joinha, porque o seu like aqui neste vídeo diz para mim e para o YouTube que é conteúdo relevante e me incentiva a fazer ainda mais conteúdos nessa linha, com esse tipo de contribuição, e diz para o YouTube que este conteúdo deve ser entregue para muitas outras pessoas. E assim a gente cria uma corrente de colaboração conjunta, onde muita gente se beneficia. Muito bem, mas o tema do vídeo de hoje são armadilhas da nossa mente. Nós não só precisamos entender como funciona o nosso cérebro,
mas entender a complexidade dele e os perigos, as armadilhas que se escondem pelo caminho. Então, navegar a mente humana, a gente precisa conhecer quais são esses desafios. É como quando a gente vai fazer uma viagem e decide um trajeto. É importante que a gente esteja muito atenta, muito atento aos sinais de perigo que existem nessa estrada. Fazer uma investigação prévia para identificar como estão as condições da estrada, características de situações que possam oferecer maior nível de perigo. Ou se eu vou fazer uma trilha, por exemplo, né, conhecer esse lugar, conhecer os perigos desse lugar, vão me ajudar a me manter numa condição mais segura e poder aproveitar melhor essa jornada, esse caminho. A nossa mente não é diferente. Ela é cheia de subterfúgios. Ela é maravilhosa, repleta de recursos, mas também ela é desafiadora e nos engana com muita facilidade. Então, a primeira armadilha que eu quero que você preste muita atenção, ela se chama viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? É quando nós buscamos validar aquilo que nós acreditamos. Nós buscamos a confirmação daquilo que a gente já quer, aquilo que já é uma visão que a gente tem. Só que esse viés da confirmação, ele muitas vezes é permeado, e na sua grande maioria ele é permeado pela emoção. E a emoção, ela não é uma boa conselheira. A emoção, ela oscila muito de acordo com o nosso desejo, com a nossa capacidade de interpretação. E a emoção, ela não faz com que, ou ela não permite, ela dificulta a nossa capacidade de interpretação, de racionalizar sobre aquilo que a gente está sentindo. Então, eu me aproximo, sem um aprofundamento reflexivo, eu me aproximo muito das coisas por gostar ou não gostar, sem refletir se isso é bom ou ruim. Por exemplo, se eu tenho que me posicionar diante de uma situação, diante de uma pessoa, por exemplo, o viés da confirmação faz com que eu vá muito mais norteada pelo gosto ou não gosto da pessoa, né? Gosto ou não gosto da atitude, muito mais do que pensar se isso é aquilo que precisa ser feito, que são as duras verdades, né? Que são as situações que requerem um posicionamento mais firme, mesmo que desagrade. Eu quero a aprovação, eu quero a validação, sem precisar passar pela dificuldade. Então, é preciso aprender a identificar as suas emoções, a interpretar o que elas estão te dizendo para você não se tornar refém da emoção. Então, sentir uma raiva, sentir frustração, eu já não gosto daquilo. Sentir que é muito difícil ou estou com medo de não conseguir, já crio uma crença na minha mente que aquilo é muito difícil, ou que aquela pessoa não é bacana, não é legal, ou o contrário, que ela é super bacana porque ela falou algo que eu queria, ou porque ela desperta em mim um sentimento que eu gosto disso, que é prazeroso, mas eu não consigo dissociar, não consigo separar. E a segunda armadilha da nossa mente, ela está muito ligada à primeira, que é quando a gente não racionaliza sobre aquilo que sente. Então, a primeira, eu busco uma confirmação. Eu quero validar que o que eu estou sentindo é o melhor a se fazer. E sem olhar criticamente, né, de uma forma mais racional, para a situação que está acontecendo e se de fato isso é o que eu preciso fazer ou não. Mesmo não gostando muito disso, eu tenho que tomar essa decisão, né? A segunda é quando eu não quero pensar sobre aquilo que eu estou sentindo. E aí me limita demais. Por quê? A emoção, ela vai trazer uma percepção que muitas vezes está muito dissociada com a realidade. E essa segunda crença, essa segunda armadilha, ela faz com que
nós tenhamos a tendência de tomarmos decisões criando atalhos. Eu não quero passar pela reflexão, eu não quero tomar consciência de como as coisas são. Então, eu nego. Por exemplo, se uma pessoa com a qual eu estou me relacionando, ou uma pessoa que eu trabalhe com ela, ou enfim, um político que eu defenda ou que eu goste, né? Eu não quero olhar para o lado B, eu não quero olhar para o avesso. Então, eu procuro justificativas para que aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu preciso decidir, né, estejam alinhados, sem que eu precise pensar muito sobre isso. Então, é um grande risco, né, buscar esses atalhos, porque possivelmente nós vamos nos equivocar, nós vamos tomar uma decisão muito, muito precisa. E a terceira grande armadilha da nossa mente é a dissonância cognitiva. O que a dissonância cognitiva quer dizer? O nosso cérebro, ele é estruturado de uma forma que tudo converge para a gente não entrar em confronto, para não conflitar com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu acredito. Então, vamos imaginar a nossa mente, e quem me conhece sabe que eu uso muito esse exemplo de associar a mente a um computador. Não é um computador, mas é como se fosse, imagine, um computador ou um celular cheio de arquivos, tá? E esses arquivos, eles contêm um conteúdo. Então, tudo aquilo que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida vai sendo registrado na nossa mente. E aí, como o doutor Augusto Cury fala, são os registros de memória, os arquivos de memória. E quando eu vivencio uma situação da mesma natureza, associada a um conteúdo, eu vou criando, né, as plataformas de memória, os arquivos de memória. Mas o que eu quero falar agora é o seguinte, que dentro desses arquivos que estão permeados, né, pela nossa interpretação, pelas nossas lentes, pela forma como a gente olha para a vida. Então, esse conjunto, né, pode ser chamado de crenças. As crenças que eu tenho, sejam elas crenças fortalecedoras ou crenças limitantes, elas norteiam o meu olhar. As crenças podem ser entendidas como as lentes pelas quais a gente olha para a vida, a gente interpreta a vida. Então, eu vou trazer um exemplo prático disso. Diante de uma mesma situação, pessoas diferentes interpretam aquilo de maneiras distintas. Ou, de acordo com a emoção que a gente está sentindo, a gente também interpreta uma situação parecida de jeitos muito diferentes. Então, o conteúdo que estão nesses arquivos de memória, o nosso cérebro, a nossa mente tem uma tendência a não querer, a fazer de tudo para evitar que esse conteúdo entre em conflito. Por exemplo, se eu gosto de uma pessoa, é muito difícil pensar criticamente a respeito das atitudes que essa pessoa tem. Pensar de uma forma dissociada da emoção. Uma traição, por exemplo. Se a pessoa está muito envolvida, está muito apaixonada, possivelmente ela não consegue entender aquilo como um desrespeito, aquilo como um sinal claro de que a outra pessoa talvez não esteja tão comprometida com você quanto você imagina, ou quanto você deseja, e tende a justificar a sua decisão. Mas ele ou ela fez isso, né? Mas se arrependeu, falou isso sem querer. Uma pessoa que sofre abusos, que sofre violência e permanece nessa situação. Então, ela tem um sistema de crença muito grande, e isso é um grande conflito, porque muitas vezes a violência, a agressão vem de uma pessoa que tem um vínculo afetivo, então é uma contradição de sentimentos, e o nosso cérebro não quer esse conflito, e é exatamente essa a terceira armadilha, essa dissociação cognitiva. Então, eu crio uma crença
para blindar as minhas crenças anteriores. Eu crio um pensamento para blindar e dizer que aquilo que eu pensava antes a respeito dessa pessoa ou dessa situação era verdadeiro. E eu nego um fato concreto, uma clara situação, né, de que isso não é exatamente o que está acontecendo. Talvez tenha sido anteriormente, mas agora as coisas mudaram. Ou essa atitude me diz outra coisa. Então, para não enfrentar, para não olhar para os fatos, eu me blindo, a pessoa se blinda com uma armadilha da mente. Então, ela se esconde por trás dessa crença para não precisar olhar para a realidade, enfrentar a realidade. E isso acaba criando sérios problemas, sérias dificuldades, porque implica nos relacionamentos, implica no posicionamento, implica na crença que você tem em relação a você mesma, a você mesmo, aquilo que você é merecedora, é merecedor, aquilo que você é capaz, e interfere muito os resultados. E aí a pessoa começa a buscar soluções mágicas, buscar alternativas para que num passe de mágica os problemas sejam resolvidos, que é a ilusão. Por que muitas pessoas buscam soluções milagrosas, soluções que prometem, né, ou promessas que trazem uma solução imediata sem o enfrentamento, sem fazer aquilo que precisa ser feito, sem enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, porque é este um grande sistema de blindagem, de proteção, que o autoconhecimento, a ampliação da consciência vão te trazer recursos para identificar e aprender a lidar. Não é intencional. A nossa mente funciona dessa forma, como um mecanismo, inclusive, de proteção. Mas se você não entender isso, você se limita a todos esses desafios trazidos pela sua mente e para aí. Para na crença, para na limitação, para na dificuldade, para no desafio e fica andando em círculos, achando que você não é capaz, que você não é merecedora, merecedor, que os outros são melhores, que a grama do vizinho é mais verde, né? E que isso está muito longe de você. E aí entra também a quarta armadilha da mente, que é quando, depois de investir muito tempo, muito dinheiro em alguma coisa, seja em um negócio, por exemplo, seja em um relacionamento, depois de investir muito e não ter resultados, ter uma grande dificuldade em tomar uma decisão, né, de desistir, de que aquilo não está mais funcionando. Então, essa crença faz com que muitas pessoas afundem junto com o barco, afundem junto com um negócio falido, afundem junto com um relacionamento tóxico, porque não conseguem se desapegar daquilo que não faz mais sentido. É claro que nós temos que ter disciplina, persistência, enfrentamento, mas diante de uma situação que tem recorrentes resultados, você já tentou de tudo, já fez de tudo, mas não consegue reverter, porque tem coisas que não dependem somente de você, dependem também da outra pessoa, é inteligente tomar uma decisão de interromper aquilo, de romper com aquela situação. E aí, o Pedro traz, e eu achei muito inteligente, né, na fala dele, 3 perguntas fundamentais para serem feitas na tomada de decisão. E que eu trago isso para a minha vida e acrescento a outras formas, né, outros recursos para a tomada de decisão. E ele traz 3 perguntas fundamentais que fazem todo sentido. E a primeira é se perguntar se isso que você está vivendo está te ensinando alguma coisa? Está te tornando, né? Está trazendo algum repertório de aprendizado? Porque se essa resposta for sim, talvez por mais difícil que a situação seja, vale a pena continuar persistindo,
porque ela está te trazendo algo importante. E nós não teremos aprendizados sem os enfrentamentos. A segunda questão é: está te tornando melhor? Você está se tornando uma pessoa melhor por meio dessa vivência? Seja desse relacionamento, seja desse empreendimento, seja desse desafio. Está te tornando uma pessoa melhor? Você está conseguindo perceber que você está evoluindo? Se essa resposta for sim, tá? É porque vale a pena continuar. Mas se a resposta for não, talvez você possa tomar uma decisão diferente. Não está te ensinando, não está te tornando melhor. E aí vem a terceira e derradeira pergunta, que é: essa situação está ajudando a manter ou elevar, melhorar o respeito que eu tenho por mim mesma, por mim mesmo? Ou está deteriorando o respeito que eu tenho por mim? Está definhando o respeito que eu tenho por mim mesma, por mim mesma? Se você responder, né, não para essas questões, não está me ajudando a evoluir, não está me trazendo aprendizados e eu estou perdendo o respeito por mim mesma, então é a hora de tomar a decisão de que essa situação não faz mais sentido na sua vida. Mas a gente não aprende a tomar decisões do nada. Nós precisamos ter recursos, desenvolver recursos para analisar as situações. E quando nós estamos em meio à emoção, fica muito difícil. Mas quando eu busco conhecimento, quando eu busco orientação qualificada, quando eu faço o que precisa ser feito, por mais que nós nunca estaremos imparciais emocionalmente, nós teremos melhores condições, melhores recursos para entender aquilo que está acontecendo e se desenvolver para efetivamente fazer aquilo que precisa ser feito. E aí entra no arcabouço das competências comportamentais que eu falava lá no início do vídeo, que as habilidades técnicas, as competências técnicas te colocam no jogo, mas não são o suficiente para te manter lá. É preciso ir além. E hoje, o que mais causa problema, seja no mercado de trabalho, seja nas relações pessoais, seja na condição para atingir os resultados, é a falta de competências comportamentais. Então, não tem disciplina, não consegue se posicionar, não consegue dizer sim, dizer não, não consegue lidar com situações de conflito, e aí ou acaba se retraindo, se fechando e se submetendo a uma situação que não acredita, ou acaba explodindo, tendo um comportamento tóxico, reativo, agressivo, né? O que também não ajuda. Então, não busque os atalhos. Comportamento, desenvolvimento comportamental, né? Habilidades comportamentais que são as que, de fato, vão determinar os resultados que você vai ter e que é 1% das pessoas que conquistaram isso e não conquistaram por sorte ou por acaso, conquistaram por consequência dos seus investimentos de tempo, de dinheiro e de comprometimento com as suas escolhas, com as suas ações. Então, traga isso para a sua vida. Se você, de fato, quer transformar a sua vida, você precisa se desenvolver no aspecto comportamental. É esse o caminho. É mais gostoso acreditar em milagres. É mais gostoso me iludir, momentaneamente, sim. Mas isso não vai te trazer o resultado que você quer. Então, a gente já pode ter essa estrutura, essa musculatura emocional, né, essa capacidade de fazer o que precisa ser feito. E você não precisa fazer isso sozinha, sozinho. Você efetivamente pode e deve buscar orientação qualificada para isso, buscar fontes seguras para ampliar o seu conhecimento e se comprometer com as suas práticas. Mas são 5 armadilhas da mente, e aí vai a 5ª armadilha, que é o desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Talvez você já tenha vivido esse tipo de situação.
Talvez você conheça alguém que tenha vivido isso. Depois de um longo período de muita dificuldade, de muito insucesso, de muito fracasso, ou de um histórico de vida, uma infância permeada por situações de desamparo, foi rejeitada, rejeitado, sofreu, né, algum tipo de violência, seja ela física, seja ela emocional, né, viveu num ambiente tóxico, onde a pessoa não foi apoiada, incentivada, e isso desencadeou muita insegurança, muito receio em relação à sua própria capacidade e merecimento. Então a pessoa já sofreu tanto, já se frustrou tanto, seja no trabalho, seja num relacionamento, já teve tantas decepções amorosas, tantas frustrações, que ela tem medo, né, de que isso aconteça de novo, e por isso ela já nem acredita mais ser merecedor de coisas boas, ser merecedora do elogio, do sucesso, da felicidade, da realização, né? Então ela já se vê como uma pessoa perdedora, uma pessoa digna de ser ignorada, depreciada, ela se autodeprecia, ela permite que os outros a depreciem, a critiquem, e não se posiciona e não reage. Então, o desamparo aprendido é algo muito sério e muito profundo. Mas, para tudo isso, existem recursos, desde que você comece a se conhecer, comece a se olhar do jeito certo e aprender recursos para que, de fato, você consiga lidar e reverter tudo isso que faz parte, né, da construção da nossa mente e faz parte da nossa vida. Os desafios efetivamente fazem parte da nossa vida. Se você chegou até aqui, minha amiga, meu caro amigo, que alegria, você já se diferencia da grande maioria. Peço que você deixe o seu like, vou adorar ter um comentário seu. Se você acredita que esse conteúdo e esse conhecimento possam agregar valor à vida de outras pessoas, compartilhe, não custa nada, é gratuito. E se você já é inscrito aqui no canal, meu muitíssimo obrigada. Se você não é, se inscreva e ative o sininho das notificações. E o meu compromisso com vocês é trazer conteúdo de valor por meio das referências que eu busco, dos aprendizados, dos estudos e também das minhas próprias vivências, da minha trajetória de vida. Um grande e carinhoso abraço a todas e a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!